Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje, neste AudioTube, ou podcast, vamos falar sobre o argumento cosmológico Kalam. Antes de mais nada, peço para que vocês aí já inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos para que mais pessoas sejam bem informadas. Ajuda aí, pessoal, o canal a crescer, tá? E chame aí os inscritos, tá bom? A raiz dos argumentos do Kalam e outros argumentos cosmológicos está no filósofo alexandrino, também do século II e pai da igreja, chamado João Filopono, que percebeu que a filosofia grega de sua época era contrária à doutrina cristã de creatio ex nihilo. Preservado e desenvolvido na tradição islâmica, onde ganhou seu nome atual, acabou reingressando no pensamento filosófico cristão ao ser defendido por São João Boaventura. Contemporâneo de Tomás de Aquino, eles escreveram entre si sobre a solidez deste argumento. Quando o Dr. William A. Craig publicou seu livro O Argumento Cosmológico Kalam em 1979, não foi um grande sucesso. Apenas algumas centenas de cópias vendidas. Desde então, o argumento cresceu em popularidade, então agora é justo dizer que ocupa um dos pedestais centrais nos corredores da filosofia da religião. O argumento ajudou a revitalizar o estudo da teologia natural e, eu acho, é um dos argumentos mais poderosos para a existência de Deus. Lembrando aqui, pessoal, que este argumento Kalam é apenas uma parte dos argumentos, certo? O argumento cosmológico. E como vamos ver, muitos ateístas são rápidos em falar: mas ele não prova a existência de Deus, ele qual Deus? Deus teísta, aquelas coisas de sempre. Nós vamos ver bem isso, pessoal, que ele apenas tem a ver com a impossibilidade de regressão infinita, certo, pessoal? Então, para outros argumentos, para outros fatores e evidências, é preciso somar e ver outros, certo, pessoal? É um conjunto, certo? Quentin Smith, o professor ateu de filosofia no estado da Western Michigan University, ele disse o seguinte: uma contagem dos artigos em jornais de filosofia mostra que mais artigos foram publicados sobre a defesa de Craig do argumento Kalam do que sobre qualquer outra formulação contemporânea do filósofo de um argumento para a existência de Deus. O fato de que teístas e ateus não podem deixar o argumento Kalam de Craig em paz sugere que pode ser um argumento de interesse filosófico incomum, ou então tem um núcleo atraente de plausibilidade que faz os filósofos voltarem a ele e examiná-lo novamente. A simplicidade dos argumentos do Kalam desmente sua poderosa eficácia. É um silogismo simples que é logicamente hermético. Se, portanto, você não gosta da conclusão, uma das suas premissas precisa ser negada. Primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa. Segundo, o universo começou a existir. Terceiro, o universo tem uma causa. Vou agora delinear o argumento tal como é defendido por William Lane Craig. Eu peço para vocês, pessoal, que vejam todos os nossos vídeos aqui no canal também sobre isso. Veja esse documentário sobre o argumento cosmológico Kalam, certo? É muito interessante. Eu legendei para vocês verem, certo? O link está na descrição. Tá? Então vamos lá, vamos definir, vamos dissertar cada um desses temas, dissecar cada um desses temas aqui, certo? Primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa. Vamos lá, primeiro, isso é baseado no princípio do nada vem do nada. Segundo, é verificado empiricamente e nunca falsificado. Terceiro, totalmente plausível pela experiência e, pelo menos, mais provável do que seu contraditório. Quarto, intuitivamente verdadeiro, pois não acreditamos que as coisas simplesmente surjam, certo? Recomendo também, pessoal, para vocês que adquiram aqui, pelo nosso link aqui na descrição também, o box, o DVD em guarda, que é uma caixa com guia de estudo e curso em DVD, do Dr. William Craig, bem completo aí, certo, pessoal? Vocês podem adquirir aqui pelo link na descrição, certo? Então vamos lá, continuando. A prevalecente teoria científica é que o universo teve um início, conhecido como Big Bang, postulando-se também um universo em expansão. Isso se harmoniza com o primeiro versículo da Bíblia, que fala de um início do universo. Robert Jastrow comenta sobre isso no seu livro
God and the Astronomers, Deus e os Astrônomos, de 1978. Os teólogos geralmente ficam alegres com a prova de que o universo teve princípio, mas os astrônomos ficam curiosamente contrariados. Citou algumas reações à ideia de universo expansão. Albert Einstein: toda essa circunstância me irrita. O astrônomo britânico Sir Arthur Eddington disse: o conceito de um início me é repugnante, me deixa gelado. Philip Morrison, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos, disse: preferiria rejeitá-lo. Alan Sandage, do Observatório do Monte Palomar, dos Estados Unidos, disse: não pode realmente ser verdade. E Jastrow continua: suas reações provêm uma interessante demonstração de como se comporta a mente científica, supostamente uma mente bem objetiva, quando a evidência exposta pela própria ciência leva a um conflito com os artigos de fé de nossa classe. Resulta que os cientistas se comportam do mesmo modo como o resto de nós, quando nossas crenças entram em conflito com a evidência. Irritamos-nos, fingimos que o conflito não existe, ou ficamos conjecturando frases sem significado. Mais adiante, Jastrow comenta: existe uma espécie de religião na ciência. Essa fé religiosa do cientista é violada pela descoberta de que o mundo teve princípio. Certo? Então vocês veem que muitos tentam negar de toda forma esse fato, essa evidência, que inclusive é refletida ali. Lembrando que a Bíblia não é um manual de ciências, pessoal. É um livro realmente, mas está de acordo com o que realmente a ciência revela, certo? Porque ambos, a ciência e a Bíblia, são de Deus. O livro da natureza é o livro de Deus, certo? Então nós vemos ali que em Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. O universo já estava criado ali, não é o começo, o princípio do universo, certo, pessoal? É apenas a história, do ponto de vista do autor, da descrição da vida na Terra, tá? Mas é extremamente semelhante com o que diz a ciência, certo? Segundo ponto do argumento Kalam: o universo começou a existir. Essa segunda premissa significa que este é o único argumento cosmológico comprometido com uma cosmologia particular. Felizmente, ele recebe uma ampla aceitação. Craig oferece duas provas filosóficas e duas provas científicas. Primeira prova filosófica para o início do universo. Vamos lá. A impossibilidade de um conjunto infinito de coisas reais. Primeiro, o infinito real não pode existir. Segundo, uma sequência temporal de eventos sem começo é um infinito real. Terceiro, portanto, uma série temporal de eventos sem começo não pode existir. A verdade da premissa 1 é evidente quando você considera os absurdos que resultariam se o infinito real existisse. O conjunto A tem todos os números naturais de 1 a infinito, como por exemplo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O conjunto B tem todos os números pares de 2 ao infinito, por exemplo 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Portanto, o A tem metade da quantidade de números que B. Ao mesmo tempo, ambos são infinitos. Na verdade, poderíamos ter metade de B para que contenha apenas cada segundo de número par. Então o conjunto seria apenas 1/4 do tamanho de A. E ainda assim será infinito, assim como A. Portanto, infinito menos infinito é igual a infinito. Mas, obviamente, isso é absurdo. Abundam exemplos semelhantes, como o do Hotel de Hilbert. Mas vocês podem ver aqui na descrição também sobre ele. Certo, pessoal? Sobre isso. Mas talvez você não esteja convencido desse argumento para o início do universo. A seguinte prova filosófica é totalmente separada e distinta. Segunda prova filosófica para o início do universo: a impossibilidade de atravessar o infinito real. Primeiro, é impossível atravessar o infinito real por adição sucessiva. Segundo, a série temporal de eventos passados foi tomada por adição sucessiva. Terceiro, portanto, não pode ser realmente infinito. Novamente, você pode ver os absurdos que resultariam se você pudesse atravessar o infinito real. Pular de um poço sem fundo, por exemplo. Se você pudesse se firmar encontrando o fundo, o universo teve começo, mas se você chegar ao topo, não terá atravessado o infinito. Mais uma vez, exemplos semelhantes abundam, como o dos períodos orbitais de Júpiter e Saturno, conforme apontado por Al-Ghazali. Primeira evidência científica para o início do universo: a segunda lei da termodinâmica. A
A segunda lei afirma que a entropia em sistemas fechados aumenta com o tempo. Dito de outra forma, a energia em sistemas fechados está se movendo em direção ao equilíbrio. Por exemplo, uma xícara de chá quente sobre uma mesa ficará mais fria se deixada sozinha. À medida que a energia se dispersa pela sala, chega a um ponto em que tanto a sala quanto o chá têm a mesma temperatura. Observamos o universo com bolsões de energia. Se o universo fosse eterno, os sóis teriam se apagado e os planetas parariam de girar, etc. Lembrando, pessoal, que o ateísmo, alguns ateus aí ensinam, preconizam, que o universo e a matéria são eternos, certo, pessoal? Segundo evidência científica para o início do universo, cosmologia do Big Bang. Não entrarei na ciência aqui, mas apenas darei 3 citações de cientistas importantes. Primeiro, Stephen Hawking diz: quase todo mundo agora acredita que o universo e o próprio tempo teve o início no Big Bang. John Barrow e Frank Tipler enfatizam: nessa singularidade, espaço e tempo passaram a existir. Literalmente, nada existia antes da singularidade. Então, se o universo se originou em tal singularidade, teremos verdadeiramente uma criação ex nihilo. E Alexander Vilenkin disse que um argumento é o que convence os homens razoáveis e uma prova é o que é necessário para convencer até um homem racional. Com a prova agora em vigor, os cosmologistas não podem mais se esconder atrás da possibilidade de um universo eterno no passado. Não há como escapar. Eles têm que enfrentar o problema de um início cósmico. Certo? Terceiro, o argumento ponto Calan. Portanto, o universo teve uma causa. O que esse argumento prova? Deve ter havido uma causa para o início do universo. Podemos olhar para o universo e deduzir os atributos dessa causa primeira, que são não espacial, atemporal, imutável, imaterial, sem começo ou não causada, necessária, tremendamente poderosa, onipotente. A navalha de Ockham implica que haveria apenas uma causa para o universo. E finalmente, surpreendentemente, a causa do universo deve ser pessoal. Não se trata aqui, pessoal, de um conto de fadas, da fada do açúcar ou do monstro do espaguete voador mal concebida, mas um ser ultramundano que carrega muitos dos atributos do conceito tradicional de Deus. Então é aí que nós chegamos também a Deus. Não é fascinante que o salmista escreveu: os céus declaram a glória de Deus, os céus proclamam a obra de suas mãos, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Certo, pessoal? Então é isso. Se vocês gostaram aqui desse AudioTube, desse podcast, no caso, curtam, comentem, compartilhem, certo, pessoal? Para que mais pessoas aí sejam mais bem informadas, certo? Eu recomendo que vocês adquiram todos os nossos materiais aqui na descrição, patrocinem o canal. Se vocês gostaram de AudioTube mais como esse, deixem nos comentários quais são suas dúvidas, tanto sobre teologia, apologética, motivação. Eu sempre falo sobre vários assuntos também aqui no Logos, certo? E eu quero ouvir vocês, quais são suas dúvidas, certo? E também deixem sempre aí também, como hashtag Logos Responde, que eu vou aí poder procurar e ajudar melhor, certo, pessoal? Então é isso, vocês podem ver aqui no caso, E até mais, pessoal, Um abraço, até mais.